O mundo do futebol esteve parado ao longo das últimas semanas em função da Copa do Mundo que acontecia no Catar. Mas com o término da competição, que teve o título da Argentina, algumas questões começam a se movimentar novamente, tendo impactos no internacional. A FIFA irá analisar novamente a situação do futebol russo e ucraniano para determinar se amplia ou não a cláusula que permite que os jogadores saiam de maneira unilateral do futebol no leste europeu. Além disso, o mercado da bola no futebol europeu deve aumentar o seu nível de transferências e, com isso, gerar um efeito cascata, que pode respingar em vendas de Johnny e Maurício. A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero atualizar você sobre algumas situações que o Inter está atento, que não estão no controle do Internacional, mas que possuem impacto no ambiente colorado, principalmente de montagem de elenco para a temporada de 2023. E eles estão diretamente ligados à Copa do Mundo, que acabou agora há pouco e teve a Argentina como tricampeã mundial. Eu começo falando sobre o mercado da bola. E quem disse isso foi o diretor executivo de futebol, William Thomas. Eu questionei a ele, na coletiva de apresentação da temporada do Internacional, sobre as janelas de transferências. O Inter pretende vender, por exemplo, Johnny e Maurício para arrecadar os 130 milhões de reais que colocou no orçamento. E eu perguntei se a janela do meio do ano ela vai ser uma janela mais forte do que essa janela agora de virada de ano. E a explicação do William Thomas, ela tem a ver com a Copa do Mundo. O mercado da Copa, ele paralisou um pouco. O mercado da bola na Europa, ele paralisou um pouco em função da Copa do Mundo. E a partir agora do retorno dos jogadores aos seus clubes, os grandes clubes farão os seus investimentos, contratarão jogadores. E isso vai gerar um efeito cascata que, sim, vai gerar impacto aqui no Internacional. Vamos lá. O Real Madrid investe uma grande quantia em um jogador de um time da segunda linha do futebol europeu, do Betis. O Betis vai precisar de uma reposição para esse jogador. E aí, onde ele busca essa reposição? No terceiro escalão de mercado, que é o futebol sul-americano. E aí, o Internacional aparece com o Maurício, com o Johnny, que podem receber ofertas a partir de agora. O que a gente tem desses dois jogadores ao longo das últimas semanas foi um esfriamento nas sondagens que aconteceram. O Johnny, por exemplo, ele tinha sondagem do Spezia da Itália, do Betis da Espanha e do Roma da Itália. E se definiu nas últimas semanas que ele não seria vendido agora, porque as propostas elas não chegaram dentro de um valor que o Internacional esperava arrecadar com ele, que é na casa de 8 milhões de euros. A Copa do Mundo ela pode mudar isso, exatamente por essas movimentações e efeito cascata no mercado. E a gente aguarda para saber se isso vai impactar. Maurício, mesma situação. Negociação de venda estagnada. Ele teve uma oferta do Red Bull por 10 milhões de euros recusada pelo Internacional, que quer mais do que isso. Isso pode se movimentar a partir do término da Copa do Mundo. Além dessa situação do mercado, o Inter também está de olho no aspecto Vitão, apesar de, nisso, o Inter já ter quase um conceito definido, tá? O que o Inter aguarda é uma definição da FIFA sobre a situação dos jogadores que jogam em Rússia ou Ucrânia, ou melhor, a definição da FIFA sobre o futebol russo e ucraniano, né? O que a FIFA vai fazer com o campeonato ucraniano, vai autorizar a realização dele, vai indenizar as equipes ucranianas que foram, enfim, prejudicadas. O que a FIFA vai fazer? Essa é a grande pergunta do momento. O Inter acha nos bastidores muito improvável que a FIFA estenda o período da normativa que possibilita que os jogadores saiam de graça do futebol russo e ucraniano. Se isso acontecesse, o Vitão viria de graça para o Internacional. E está no Vitão exatamente o grande impacto que o Inter está de olho pela definição da FIFA. A tendência é que a FIFA tome alguma medida um pouco mais cautelosa agora com os clubes da Rússia e da Ucrânia, e dessa forma o Inter precisa de fato negociar com o Shakhtar Donetsk, algo que já está fazendo ao longo dos últimos dias. O Inter abriu conversas com o clube ucraniano, mas não tem uma definição porque o próprio Shakhtar Donetsk aguarda uma definição da FIFA para saber quanto pede, por exemplo, pelo Vitão. O Shakhtar também espera a movimentação do mercado da Europa para saber quanto que quer pelo Vitão.
algo que já está em tratativas com o Internacional e que o Inter está disposto a pagar, mas até ali, desde que a pedida do Shakhtar Donetsk ela não seja muito alta. Então, o término da Copa do Mundo, senhores, tem esses dois assuntos que impactam diretamente ao Internacional e ao futuro do elenco do clube e que vale ficar de olho lá na Europa com repercussões aqui. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!